Bom dia, pessoal, tudo bem? Patrícia, Geisa, Renata, Bárbara, Bia, Gabi. Gabi estava ontem na aula. Vi você na aula ontem, Gabi, no capítulo 2 do nosso workshop de fala e linguagem infantil. Gente, hoje live plantão de dúvidas no meu home consultório. Não sei falar consultório em inglês. Do meu novo consultório, né? Porque agora a fono aqui tá ambulante, tá pela rua com meu carrinho, indo assistir meus pacientes em casa, tá bom? E hoje começando o dia com o nosso plantão de dúvidas do capítulo 2 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil. Será dúvidas sobre planejamento terapêutico. Deixa eu colocar aqui, ó, planejamento terapêutico, para salvar, para quem for chegando já saber que é isso que nós estamos falando, tá bom? E, por favor, mandem aqui dúvidas quanto a esse assunto, tá? Eu estou aqui no carro e agora, como eu estou fazendo atendimentos domiciliares, no meu carro tem sempre recursos terapêuticos, tá? E por quê? Porque eu sempre tenho alguns recursos terapêuticos que são os meus queridinhos, pois eles me ajudam no meu planejamento terapêutico de forma assim, ó, efetiva. São recursos que eu consigo fazer qualquer estratégia terapêutica com eles. E quando eu digo qualquer estratégia terapêutica é porque eles me ajudam nos meus objetivos gerais e específicos, tá bom? Então eu vou mostrar hoje nessa live para vocês vários recursos que me ajudam no meu planejamento terapêutico. Na aula 2 do capítulo 2 do nosso workshop de fala e linguagem infantil, eu falei muito sobre a parte mais estrutural do planejamento terapêutico, né? O quanto que nós precisamos ter um método definido e passos pré-determinados na nossa prática para o nosso planejamento terapêutico dar certo. Então eu expliquei que o raciocínio clínico que vem antes do planejamento terapêutico, ele já começa na primeira consulta. Na primeira consulta nós temos 3 passos fundamentais para iniciar o planejamento terapêutico, tá? E antes de tudo ter um bom raciocínio clínico. Então o passo 1 é entender de forma rápida e assertiva o que a criança precisa. O passo 2 é explicar aos pais e desfazer crenças, ampliar a mente e o conhecimento dos pais a respeito da fala e da linguagem, a diferença entre um e outro, passar orientações e já mudanças de comportamentos, certo? Na atitude que o pai ou a mãe tem ao se comunicar com a criança. Isso tudo tá na aula 1, gente, capítulo 1. Tá lá no YouTube disponível. É muito importante que vocês assistam para entender o capítulo 2. O capítulo 2, que é o planejamento terapêutico, já começa também a partir do passo 2 que você tem que fazer na primeira consulta. O que é isso? O passo 3, gente, que é onde inicia o planejamento terapêutico, é a parte onde você estrutura o seu método de atendimento. É onde, na primeira consulta, você vai explicar aos pais como é o seu trabalho, como você vai ajudar a criança. E isso tem que ser mostrado para os pais em uma quantidade X de sessões que você vai fazer com a criança. Isso é o segredo, já começa aqui, gente. Você precisa delimitar uma quantidade X de sessões para aplicar o seu planejamento terapêutico com a criança, independente da forma como esse paciente, os pais, né, a família, te paga, independente da forma como você presta esse serviço, entendem? Então eu preciso saber aqui se isso está fazendo sentido para vocês. Porque eu vejo que aqui muitas fonos têm essa dificuldade, porque às vezes atende pelo convênio, às vezes atende no SUS. Independente da forma, gente, como esse paciente te paga ou você recebe pelo trabalho, o planejamento terapêutico ele tem que ser estruturado dentro de uma quantidade X de sessões. Para quê? Para que os pais visualizem melhor
certo? Cada passo e etapa do nosso trabalho, para que nós possamos caminhar junto com os pais e a gente possa rever a evolução terapêutica, porque no capítulo 3, que será sexta-feira, eu vou falar sobre a evolução terapêutica, o norteamento que a gente tem que ter da criança ir evoluindo a cada semana. Então, se você começa a atender uma criança com TEA, por exemplo, tá? Autismo, que eu vejo que o autismo a gente não dá muito para determinar um período de alta, né? A gente continua aí, eu tô com pacientes há 1 ano já em terapias, sem pausas, dou pequenas pausas assim com esses pacientes quando eles vão viajar, 1 ou 2 semanas no máximo, mas é uma terapia intensiva. Mas mesmo desta forma, com pacientes que têm mais complexidade na comunicação, certo? E no aprendizado, para os pais, o nosso planejamento tem que estar organizado em quantidade X de sessões. Então, na minha prática clínica, nunca passa de 10 sessões. Sempre perto das 10 sessões, eu vou sentar com os pais e olhar o caminho que a gente percorreu. Aí, claro que também isso me ajuda na parte financeira e de organização do meu consultório, da minha agenda. Porque é um paciente que está fixo na minha agenda, é um compromisso que eu tenho toda semana, é uma parte financeira que eu já tenho que organizar. Então, esse é um outro assunto, só que ele está interligado. Entende? Porque nós fonos, nós temos a parte, né, de aplicabilidade do conteúdo técnico, do nosso conhecimento, do fono com amor, né? Mas também existe a parte de gestão de consultório, gestão de atendimento. Então, o planejamento terapêutico, ele é para beneficiar o paciente, para me beneficiar no sentido de organização e de visão, de norteamento da evolução da criança, mas também para organizar a minha prática clínica, entende? Então, se você não delimita uma quantidade X de sessões logo no início, vai ficar algo meio perdido. Pode acontecer desses pais de repente viajar, de repente ficou doente, não aparece, né? Ou então logo os pais começam a desanimar e começa a faltar. E às vezes nem é desanimar, sabe o que acontece muito? Às vezes a criança começa a melhorar e os pais já começam a faltar das sessões, porque aquela preocupação que eles tinham lá no início já não tem mais, porque eles viram a evolução da criança. Então eles começam a faltar dos atendimentos, enfim, aí a gente vai sentindo que vai quebrando uma conexão aí, só que a gente não sabe como conversar com os pais. Mas por quê? Porque a gente não definiu cada passo semanal. Então, dentro do planejamento terapêutico, nós temos que olhar por semana a evolução da criança e conversar com os pais por semana, e não é no final, certo? De 3 meses ou quando vai dar alta. É claro que, como eu delimitei em torno de 10 sessões iniciais para aplicar o meu planejamento terapêutico, para ter uma visão e um norteamento diagnóstico dessa criança, perto da 10ª sessão, geralmente lá para a 8ª, eu já dou um tempo maior na minha sessão com os pais, para nós olharmos para trás e vermos assim, ó, o que vocês entenderam até aqui do nosso trabalho? O que vocês conseguiram aplicar? O que não fez sentido? O que a criança recebeu e aprendeu bem? Então, são perguntas poderosas também. No capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil, eu falei sobre as perguntas poderosas que norteiam o raciocínio clínico. No planejamento terapêutico também tem perguntas poderosas que norteiam a nossa evolução terapêutica, que aí eu vou complementar no capítulo 3, sexta-feira. Vocês não perdem não, venham sextar comigo, ok? Então, dentro do planejamento terapêutico, eu vou ter alguns objetivos já definidos com todos os meus pacientes, independente do diagnóstico. Quais são eles? Na primeira sessão, eu sempre vou buscar criar vínculo com a criança. Então, como eu quero criar vínculo, eu vou estruturar uma sessão, um ambiente mais livre para essa criança. Lembrando sempre que o ambiente terapêutico, ele tem que nos ajudar, ele tem que favorecer o nosso propósito.
tá? Então sempre o ambiente ele tem que estar ajustado, a gente tem que estar visualizando o nosso ambiente, porque muitas vezes ele pode nos prejudicar na terapia, nas estratégias e no planejamento terapêutico, tá? Então o primeiro ponto assim, ó, observe o seu ambiente, veja o que ele tem de positivo e negativo. Sempre tem questões negativas, tá? Eu mesma fiz um consultório em 2016, montei pensando que estava da melhor forma possível, mas conforme eu fui fazendo meus planejamentos, minhas terapias, eu fui vendo o quanto que o ambiente não me ajudava, desregulava sensorialmente a criança, dava muitas pistas, certo? Então, o ambiente, além dele nos favorecer, ele tem que se submeter a nós. A gente precisa ter segurança do nosso ambiente terapêutico, tá? Então, na primeira sessão, eu vou deixar essa criança livre. Mas mesmo assim, ó, vejam bem, o livre não é totalmente livre, porque eu preparo o ambiente para essa criança ficar livre. Então eu já vou escolher alguns recursos, certo? Que eu chamo de facilitadores. Por quê? Porque estes recursos vão me mostrar a criança interagindo com o meio e comigo. Então esses recursos já vão me dar pistas de avaliação clínica, de como a criança se comporta, de como a criança aprende, das dificuldades que ela tem. Então, na primeira sessão, eu quero vínculo. Então, eu não vou estruturar uma atividade. Eu vou ver como a criança explora as atividades, os recursos, né, que eu deixo lá disponível. E o quanto que ela consegue de desenvolver de atividade compartilhada comigo. Gente, isso independente da idade, tá? Dentro do curso de fala e linguagem infantil, eu até separo crianças de 1 a 3 anos, como eu faço a avaliação e as terapias, criança de 3 a 6 anos, como eu faço também, porque eu faço diferente o processo de avaliação clínica e o processo terapêutico, tá? A criança até 3 anos e meio é uma criança onde eu não vou muito controlar o corpo dela, porque está havendo ainda um desenvolvimento das funções cognitivas superiores de controle inibitório. Então, é uma criança que eu preciso trabalhar muito o planejamento corporal durante as minhas sessões. Então, eu vou fazer sessões com essa criança em pé, com essa criança dançando, certo? Já a criança, a partir aí de 4 anos, né, eu já vou ver a maturidade dela e já vou fazer sessões muito mais estruturadas, sentada. Sim, independente do diagnóstico, tá? Mas é claro, por exemplo, eu tenho um paciente, meus pacientes com autismo, né? Já vai sempre depender do perfil sensorial desse paciente. Por exemplo, o meu paciente, que eu estou com ele há quase 1 ano, eu inclusive tenho atendimento com ele hoje, 2 horas da tarde. Eu comecei com ele, ele tem 5 anos, eu comecei com ele fazendo sessões de criança de 2 anos. Trabalhando muita percepção, atenção, querendo imitação, certo? Trabalhando muito o controle corporal, a regulação sensorial com essa criança. Hoje, depois de 1 ano, eu já estou intercalando sessões mais em pé, correndo, tanto que aí eu vou para o condomínio dele, eu vou para a brinquedoteca, eu vou para um espaço de ateliê que tem lá na casa dele. Mas hoje, por exemplo, eu já estou estruturando atividades de mesinha com ele, entendeu? Porque dependendo do perfil sensorial dessa criança, oscila muito. Tem dias que essa criança não vai parar sentada, que você vai ter que, às vezes, até durante, assim, no meio da sessão, você tem que mudar o seu planejamento terapêutico. Porque você preparou uma sessão e uma atividade mais estruturada para a mesinha, mas naquele dia a criança está desregulada sensorialmente. A criança não dormiu direito, está agitada, a criança não está afim de nada. Então, o que você tem que fazer? Mudar as suas estratégias, não o seu objetivo. O seu objetivo tem que estar lá, objetivo geral e específico. Mas a forma como você vai aplicar as suas estratégias tem que mudar assim, ó, lá na hora. E aí eu até falei ontem, no capítulo 2, o quanto que nós fonoaudiólogos precisamos ser amigos, ó, íntimos, tá? Da imprevisibilidade. Nós não podemos ver a imprevisibilidade como algo negativo, porque a gente tem que lidar com ela desde a primeira consulta. Porque a gente não sabe o que a criança vai fazer, como a criança vai reagir, né? Então a imprevisibilidade, ela vai nos norteando na terapia, certo?
Agora, é fato que você sempre tem que ter um conhecimento e uma prática rápida de manejo corporal, entende? Para mudar rapidamente. Então, o planejamento terapêutico, ele não é a sua estratégia terapêutica. A partir do momento que você domina os seus recursos terapêuticos, que você começa a expandir a sua mente na parte da criatividade e ver o quanto que um único recurso, você pode passar o dia todo com esse recurso atendendo todos os seus pacientes, certo? Que nenhum vai ser igual ao outro. Por quê? Porque o que vai fazer você conduzir bem esse recurso terapêutico vai ser o seu objetivo. Então, o objetivo, ele é definido no raciocínio clínico, ok? Mas vamos voltar para a primeira sessão. A primeira sessão é para criar vínculo, não é? Então, a sessão vai ficar mais livre. Eu vou deixar bola, vou deixar bexiga, vou deixar instrumento musical. Às vezes eu já vou deixar alguns recursos assim, ó, sensoriais diferentes, que eu preciso ver a criança explorando, eu preciso ver a curiosidade dessa criança, tá? Independente da idade. Vamos pensar numa criança com 5 anos que não tem autismo e essa criança, ela tem trocas na fala, não tem tanta complexidade aí no desenvolvimento cognitivo. Eu também vou deixar isso aqui à disposição dela, só que eu já vou deixar algumas figuras, eu já vou deixar alguns objetos mais concretos para ver o quê? O desenvolvimento semântico dela, para ver a organização de categorias dela. Só que veja bem, se eu só deixar figuras, se eu já começar com joguinhos, essa criança pode aceitar bem se ela já tiver em um bom desenvolvimento corporal, de interação, né? Ela já sabe que ali ela vai fazer atividades e ela gosta de fazer atividades. Mas se você pega um paciente que não gosta de fazer atividades, que já tem um pouco aí de dificuldade de autoestima, de comunicação, várias outras questões que comprometem o desempenho dessa criança no processo de comunicação, você tem que ter um recurso facilitador, que vai despertar na criança a percepção, a motivação, para fazer uma atividade com você. Então, por isso que até a criança que não tem tantas necessidades complexas de comunicação, eu vou precisar de recursos facilitadores para ver a percepção dela, a atenção, a compreensão de comandos, tá? Porque isso tudo subsidia o processamento linguístico, que foi o que eu disse no capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil. Nós vamos estar estimulando a parte linguística da nossa criança, mas na verdade, na nossa estratégia terapêutica, tem que ter como objetivo potencializar o processamento cognitivo da criança. Então, uma criança que necessita só de uma organização no sistema fonológico dela, eu também preciso ver como que tá a percepção dela, o reconhecimento, a tomada de decisão, a organização, certo? Eu preciso ver principalmente como que tá o léxico mental dessa criança, né? O léxico aí de vocabulários. Por quê? Porque se eu vou trabalhar sistema fonológico, que é uma parte do processamento linguístico, certo? Eu vou fazer uma terapia de desvio fonológico, de adequação fonológica, né? Essa criança, para ela dominar o código linguístico, primeiro, qual é a habilidade cognitiva que ela tem que ter muito bem? Memória. Só que para ela ter memória, ela tem que ter um bom arcabouço, um bom léxico mental. Ela tem que ter repertório de vocabulário bom. E aí, se você pega uma criança com transtorno fonológico, que esses vocabulários estão baixos, certo? Você pode aí ir mais de forma lenta na sua terapia. Essa criança, ela vai ser lenta para entender as coisas. Essa criança pode se desmotivar muito rápido e fácil, porque você vai começar a dar uma demanda de vocabulários para ela que muitas vezes ela não tem, não faz tanto sentido, ou esses vocabulários estão desorganizados na cabecinha dela. Então vamos pensar sempre no sistema fonológico que ele precisa de um solo, de uma terra,
certo? Você precisa preparar essa terra com habilidades cognitivas, mas também pensando em quais níveis linguísticos que antecedem ou que ajudam no domínio fonológico. E quais vão ser? Geralmente a semântica, que é o conhecimento de vocabulários, e a sintaxe, que é o conhecimento das regras gramaticais. Mas para a criança ter uma boa sintaxe, ou seja, compreender bem comandos, frases, ela tem que ter um bom sistema fonológico, certo? Semântico, fonológico, organizado. O que é isso, Lari? Organização de categorias, gente. Então, sempre quando você for, vou dar uma dica aqui, sempre quando você for trabalhar sistema fonológico, trabalhe antes atividades de associação de vocabulário com a criança. Eu falei ontem no capítulo 2, por exemplo, a criança sabe o que é morango, mas ela sabe que o morango é vermelho, que o morango ele é pequeno, que o morango ele é um pouquinho azedo ou ele é doce. Se você falar de morango, será que essa criança vai buscar lá na cabecinha dela uma memória de gosto do morango? Qual é a diferença entre o morango e a banana? Entendem? Então, assim, não basta só saber o que é morango, eu tenho que saber a função, que é de comer, certo? Que é uma fruta. Então, esse vocabulário tem que estar organizado dentro de uma categoria semântica, para a gente poder melhorar, por exemplo, o rã, o fonema rã, né? Morango, a gente costuma usar morango para algum sistema fonológico aí de adequação, por exemplo, do fonema R. Mas antes de trabalhar o fonema R na palavra morango, eu vou ver o quanto que a criança conhece do morango. Porque até para eu trabalhar o processo de automatização de fonemas, vai chegar a hora em que eu vou querer muito rápido dessa criança acesso lexical. Ou seja, a parte de automatização, a criança não tem que ter só uma boa memória, ela tem que ter um bom acesso dessa memória rápido. Né? Porque, por exemplo, uma criança que fala molango ou moango, o que acontece ali? Ela ainda não tem a representação, certo? Fonológica desse som ali do Rzinho vibrante. Então, a gente vem com a terapia fonológica e começa a mostrar ponto, modo articulatório, percepção auditiva para essa criança. Com o intuito de quê? De instalar a memória fonológica desse som lá na cabecinha dessa criança, lá no córtex auditivo primário dela. A partir do momento que essa criança começa a produzir um pouquinho do som do R, a gente já sabe que essa criança já está tendo uma consciência do ponto e modo desse fonema e que já está tendo ali um começo de um trabalho de memória, né? Aí a gente intensifica o que na terapia? Percepção auditiva, bombeamento, falhou aqui, bombeamento, esqueci, auditivo, sabe? Que a gente vai falando muito foneminha para a criança perceber, para a criança corrigir. Então, o que a gente está fazendo? Memória. Quando essa criança começa de forma espontânea a produzir esse fonema, né? No lugar do L, já não é mais molango, é morango. Né? A criança começa a falar morango. Isso, bombardeio auditivo. Valeu, Sabrina. Então, e ali a gente já sabe o quê? Que a gente precisa repetir para quê? Para essa criança, de fato, modificar ou ter a memória fonológica desse som. Aí vem a última etapa, que é a automatização. É essa criança falar em torno aí de 70 a 80 ou até 100%. É claro que a gente sempre quer 100% de automatização de um fonema na fala, só que chegou a 70% eu já dou alta, tá bom? Então essa criança começa em torno de 70% a falar esse fonema, certo? Do fonema R, que lá no início a gente mostrou, instalou, né? Trabalhou memória. Aí a parte da automatização, o que vem? Vem essa criança cada vez mais resgatar rapidamente esse foneminha lá da memória do engrama fonológico dela. Entende? Então, até nesses casos muito simples, eu estou trabalhando o processamento cognitivo, no caso a memória. Só que se você tem uma criança que tem déficit de atenção, tem dificuldade de controle inibitório. Eu já atendi um caso que foi um dos casos mais difíceis assim que eu atendi, porque a criança era nítido que ela tinha um TDAH,
certo? E junto um transtorno aí de linguagem. Não transtorno de linguagem porque não tinha um diagnóstico superior, mas um transtorno aí, um TDL, sabe? Só que a criança já tinha em torno de quase 7 anos. Então tinha muitas coisas para trabalhar. Tinha questões fonéticas também, tinha questões estruturais por conta da estrutura bucomaxilofacial da criança, né, da arcada dentária dela. Então, devido à estrutura, uma mordida mais aberta, já tinham sons que essa criança realmente não ia conseguir fazer. Mas enfim, essa criança tinha tantas trocas na fala dela, mas troca sistemática, que eu sabia que era um transtorno fonológico, certo? Dentro aí do transtorno dos sons da fala, eu sabia que era mais de ordem fonológica. Só que, gente, o tanto que eu precisei trabalhar de processamento cognitivo com essa criança, vocês não têm noção. Eu precisava fazer atividade em pé, eu precisava fazer atividade dançando, eu precisava trazer muita competição. Eu precisava, durante a terapia, assim, ó, que eu tava lá numa estratégia, já mudar para outra, porque senão eu perdia a atenção dessa criança. Então, no mesmo raciocínio, na mesma base de uma criança que eu tenho que trabalhar lá com 2, 3 anos, essas habilidades cognitivas, essa criança precisava disso. Então eu precisei muito conscientizar os pais do quanto que o sistema fonológico ele depende de uma base boa. Não adianta a gente só sentar com a criança e já começar a parte de exercícios, né? De MO e exercícios de percepção, de figurinhas. Porque vai ser muito difícil. E mesmo, gente, eu me esforçando ao máximo para deixar as estratégias para essa criança divertidas, dinâmicas, ela ainda tinha muita dificuldade de realizar. Então acabava que a gente entrava aí numa questão já de baixa autoestima, que a gente já entrava numa questão de flexibilidade cognitiva, de motivação. Então entendem que dentro de uma terapia fonológica, assim como numa terapia do autismo, a gente vai ter os casos fáceis, mas a gente vai ter os casos difíceis também. E os casos difíceis, eles estão assim... maiores por quê? Porque essa criança tem mais necessidades de ser trabalhado esse processamento cognitivo. Aí voltando para o nosso planejamento terapêutico. Então por isso que independente do diagnóstico, eu sempre tenho que pensar na regulação sensorial da minha criança. Vou dar um exemplo para vocês. Para eu fazer essa live aqui no carro, certo? E conseguir entrar 8 horas da manhã aqui, eu precisei acordar 5 e pouquinho da manhã, correr com o Gustavinho, calcular o tempo que eu ia deixá-lo na creche, calcular o tempo que eu levo lá da creche, da escolinha do Gustavinho até aqui em Águas Claras, porque 9 horas eu já tenho outro compromisso. Quando eu parei aqui, eu falei, não, eu tenho que maquiar um pouquinho, tenho que organizar aqui. Ou seja, eu preciso de alguma forma me preparar para fazer alguma coisa, né? Então, as nossas crianças, nós precisamos prepará-las para nossas estratégias terapêuticas. E dependendo da forma que essa criança chega no seu consultório, às vezes essa criança, ela nem é tão difícil de trabalhar, mas a rotina dela, a forma como ela chega para a sua terapia, às vezes ela tá agitada, às vezes ela tá com desatenção, às vezes ela tá pensando em outra coisa na escola, às vezes ela brigou com a mãe. Faz sentido isso, gente? Às vezes ela tá com sono, porque dependendo do horário, essa criança tá com sono. Oi, Ana! Né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no desenvolvimento sensorial dessa criança, tá bom? E aí eu tenho os recursos facilitadores. E ontem, no capítulo 1, eu falei que dentro do meu planejamento terapêutico, eu sempre vou ter aquelas estratégias, assim, queridinhas, que me ajudam, que são infalíveis, para trabalhar tanto e observar a parte, né, de entrada da informação dessa criança na parte do tato, visual, mas principalmente auditivo. Então, quando eu pego um saco surpresa e faço isso aqui, ó, para a criança. Ó. Tan, 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 tan. O que será que tem aqui? Eu já estou estimulando o quê? A parte visual e já estou estimulando o auditivo, porque eu estou fazendo um som para a criança. E estou despertando nela a motivação, a curiosidade.
E estou despertando nela a necessidade de pegar isso aqui e desenvolver comigo uma atividade compartilhada, porque o saco é comigo. Vamos pensar na criança com mais de 5 anos, na criança que tem aí um transtorno fonológico, porque eu quero que vocês pensem o seguinte: isso aqui eu consigo usar com a criança que tem autismo, com a criança que tem um TDL, com a criança que tem um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, com a criança que tem um transtorno fonológico. Basta eu pensar nos recursos que eu vou colocar aqui dentro. Então, quem já me segue um tempinho sabe o quanto que eu gosto de recursos concretos. Então, muito difícil eu trabalhar com brinquedos. Claro que eu trabalho com brinquedos, mas eu gosto muito de coisas que despertam a atenção da criança. Então, eu coloco vários recursos aqui e vou sempre mudando. Aí eu vou trabalhar com a criança, ela pegar alguma coisa, e ela pegou. Gente, o que eu tenho aqui, vou dar uma dica para vocês. Ó, quero ver quem vai adivinhar primeiro que eu peguei. Quem teve ontem no capítulo 2 vai saber o que eu tenho aqui. Ó, eu tenho um objeto aqui que eu peguei. Tô pegando nele, ó. É duro, é grande, parece que tem uma cordinha. Não é colher, é grande. Parece que tem uma cordinha, tem um negócio para segurar. Não é a lanterna. Eu não sei o que é, porque eu não vi. Mas eu vou ver agora e vou te dar dicas, tá? Vou dar dicas para vocês adivinharem, porque eu vou ver e aí eu vou acessar aqui na minha memória o que que é isso dentro da função e vou dar dicas para vocês. Ó. Sabe o que eu tenho aqui? Não é relógio, Neto, não é medalha. É um objeto que leva cachorro para passear. Ai, Aide, você tava ontem. Tá. Eu trabalhei a parte semântica com a criança. Mas a outra criança que tem uma necessidade mais complexa de comunicação, que não tem fala, eu vou querer o quê com ela? Que ela explore isso aqui, que ela conheça isso aqui. Que ela saiba, por exemplo, que isso aqui é grande. Puxa, 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 puxa. Voltou. Entende o quanto que esse único recurso aqui, ó, uma guia de cachorro, eu posso trabalhar dentro da linguagem, mais o processamento semântico, fonológico. Ah, eu tô trabalhando os fonemas gluturais com a minha criança. Guia de cachorro, ó. Vou trabalhar a parte lá glutural, não vou, gente? Não faz sentido? Então eu peguei um objeto lá em casa que eu vou expandir o vocabulário da criança, vou trabalhar a percepção dela. Mas o meu objetivo, o que que é? Sistema fonológico? É conhecimento de vocabulário? Ou é só percepção e atenção e exploração de uma atividade conjunta? Entende? Então, próximo. Tan, 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 tan. Ó, o que eu tenho aqui é de vidro. É cheiroso. E não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, ó. Ó, vou fazer um barulhinho aqui, sem vocês verem, ó. Ouviram? Ouviram o barulho? Que eu tenho aqui na minha mão? O que eu tenho aqui na minha mão? Vamos ver quem adivinha. Bora, bora. Aê, Neto, perfume. Então eu também tenho perfume aqui no meu saco. Pra já ver o que, gente? A exploração da criança. Eu já ensino ela a apertar, a passar. Cheiroso! Ou é fedido? Posso trabalhar com a criança pequenininha, a exploração, mas posso também colocar para a criança maior, né? E aí a gente vai trabalhando. Ô, Marisete, obrigada, curso maravilhoso, um investimento sensacional. Obrigada, Marisete. Fico feliz, viu, que tem alunas minhas aqui. Então, eu vou colocar um perfume lá. Aí, às vezes, vou já dar umas questões de prática aqui que podem acontecer. Muito difícil, mas já tiveram algumas mães que, assistindo a sessão, viu isso aqui de vidro. Ai, vai quebrar, ela vai jogar. Calma, sabe por quê? Deixa ela explorar. Ela precisa entender que é uma coisa de vidro, que ela precisa ter mais força na mão e que quebra. E ela só vai perceber isso se de fato a gente mostrar no concreto. Então, você vai ajudar a sua criança a pegar e a passar. E aí você pode até trabalhar a compreensão dela, mamãe. Você pode perguntar para ela:
pode jogar com força no chão? Se jogar no chão, pá, o que acontece com isso daqui? Então, se você tem medo da criança jogar isso aqui, você tem que saber antes se ela entende que não pode jogar e por quê. Então, a gente vai ensinando o pai e a mãe. A gente não tira o estímulo, a gente ensina, tá bom? Então, próximo. Eu falei que hoje eu ia mostrar o que tem nesse saco, tá? Então, tem uma peneira. Ó. Entendeu? Eu tenho uma toalha. Tudo isso para trabalhar a parte tátil da criança. Eu tenho uma campainha, porque isso aqui já me ajuda a fazer uma outra atividade. Eu tenho a lanterna, que realmente eu mostrei ontem no capítulo 2 do workshop nacional, né? Que às vezes uma lanterna ali já me ajuda a ir para a parte aqui, ó, da boca, do olho, do nariz, né? Entende? Eu tenho escova de dente, porque muitas vezes eu gosto de pegar essa escova e passar assim no cabelo, para ver se a criança entende. Ó, tá totalmente fora do contexto da função, mas tem o mesmo nome. E isso aqui a criança usa todo dia. Tem crianças que já levam isso aqui na boca. Será que ela entende que cada um tem a sua escova, a parte de higiene? Será que essa criança tem controle inibitório ao ver uma escova assim e já pôr na boca? Tudo isso vai te dando sinais, entende? Eu tenho um sapatinho de bebê do meu filhinho Gustavinho, que eu também quero ver. Eu tenho chave, eu tenho sabonete. Mas, gente, isso aqui eu vou mudando sempre. Eu tenho um motorzinho aqui, ó, porque isso regula sensorialmente a criança. Algumas crianças até se assustam, mas depois acabam pegando. E aí eu já aproveito, olha só, eu já aproveito para pôr no rosto da criança. É diferente você que tem que trabalhar aí uma estimulação, né, orofacial na criança, você já chega com isso aqui para ela. Deixa a tia pôr no seu rosto, do que você ter colocado isso aqui dentro de um saco surpresa, trabalhado antes a preparação aí, ó, cognitiva dela, ver se ela sabe, deixar ela tocar. Tá vendo quantos processos que a gente tem que pensar antes, que vão nos ajudar lá no objetivo final, que é a estimulação orofacial? Tá bom? O que mais? Ah, eu vou falar hoje, mas na sexta-feira, no capítulo 3, eu vou acrescentar. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Hoje eu tô com 2 saquinhos aqui. Por quê? Porque eu passei na loja e comprei alguns materiais para os meus pacientes. Eu tenho 2 pacientes com autismo que a gente já tem os materiais de regulação sensorial deles. A mãe sempre sai com esses materiais para trabalhar a regulação sensorial dessa criança. E o outro a gente já tem os que ficam na escola. A criança vai viajar e o outro já está precisando porque estragou tudo. Então, gente, regulação sensorial é um trabalho que a TO faz. A TO faz integração sensorial, tá? Regulação sensorial qualquer profissional pode e deve fazer, porque é a entrada da informação, né? A gente vai trabalhar para essa criança aprender alguma coisa. Então a gente antes tem que prepará-la para aprender. Isso começa por sensações, tá? Então, se alguém aqui tem a dúvida sobre isso, já fica aqui claro. Você não está fazendo integração sensorial, porque isso já é um outro objetivo terapêutico, tá bom? Você está preparando essa criança sensorialmente para dar a ela novas informações. Então, ó, ai, gente, isso aqui meus pacientes adoram. Isso aqui, ó. Isso aqui é bem sensorial mesmo, tá? E aí aqui, por exemplo, com esse aqui, ai, esse não tá piscando. Ai, que dó. Peraí, tem que piscar. Ah, depois aqui, ó, comprei um pra mim. Vamos ver se o meu tá piscando. Deve ser porque tá de dia, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, ó. Ele pisca também. Mas isso aqui eu consigo trabalhar prosódia, ó. Consigo trabalhar grosso, fino, pequenininho, 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 grande. Consigo trabalhar com crianças que não falam nada ainda. Consigo trabalhar a noção de junto, atividade compartilhada. A criança pega de um lado, eu pego do outro.
Então, isso é um trabalho sensorial. Eu posso simplesmente deixar a criança explorar isso aqui um pouquinho. A criança está muito agitada, está muito buscando muitos estímulos. Eu dou um material sensorial para ela olhar, para ela ver. E isso aqui traz a atenção dela e prepara ela para a nossa atividade. Ai, Lari, mas aí a criança vai querer só fazer isso. Não, você vai, ó. Olha o que a gente pode fazer. Pum, pum. Vai, pega, segura, a tia vai jogar pra você. Entende? Então, tudo isso prepara sensorialmente a criança. Gente, foi muita coisa, né? Já tô 40 minutos falando, eu quero ouvir um pouquinho vocês. Mas eu vou baixar o vidro aqui porque eu tô cozinhando, não dá pra ligar o ar. Será que dá? Atrapalha? Mas eu tenho que... Quero ouvir vocês, tá? Vê se fica ruim. Deixa eu ligar o ar que eu tô cozinhando aqui no meu home office. Home office não, office é casa, né? Oh, meu Deus, é escritório, né, gente? Eu sou péssima em inglês. Vamos lá, deixa eu ouvir vocês. Tem indicação de onde podemos encontrar esses materiais? Você encontra na Shopee ou você encontra em qualquer loja de brinquedos, que vendem brinquedos. Cada vez mais essas lojas que vendem brinquedos estão investindo em materiais sensoriais, tá? Muito simples e muito fácil. Só você ir em qualquer loja de brinquedos e perguntar o que vocês têm de material sensorial aí para trabalhar com crianças. Já tem às vezes até especificado autismo, alguma coisa assim, mas não precisa, tá? A Cíntia, hoje é o primeiro dia que está me conhecendo, sou recém-formada. Ô Cíntia, seja muito bem-vinda, tá bom? Já entra pro nosso workshop aí de Fala e Linguagem Infantil. Gente, mandem perguntas. Mandem perguntas sobre o planejamento terapêutico de vocês. O que vocês têm de dúvidas, de dificuldade? Nesses plantões de dúvidas sempre é o que mais falo. É para vocês tirarem dúvida e eu não deixo vocês falarem, né? O que vocês mais sentem dificuldade aí no planejamento terapêutico? Ou dentro do que eu falei, consegui ajudar? Ou vocês não têm dúvida? É um conteúdo que vocês já sabem. Vamos lá. A Gil mandou uma pergunta. Isso aí, Gil. Ó, caso a criança venha se interessar somente em um brinquedo e recusar todos os outros, como agir? Tudo bem ela querer só aquele brinquedo. Então, por exemplo, você tem uma criança que só quer carrinhos, né? Só quer animal. Você, junto com esses recursos, você vai expandir a criatividade da criança. Você vai ensinar como ela pode brincar de forma diferente. Aí tem duas questões. Essa criança só quer brincar com o carrinho, mas ela aceita brincar com o carrinho e você? Ou ela quer brincar sozinha só com aquele recurso? Porque se ela quer só brincar sozinha com aquele brinquedo e não quer interagir com você, a sua dificuldade aí maiormente é na interação, na percepção. Então você tem que ver o quanto que você tem que, assim, de recurso que essa criança vai necessitar de você para trabalhar com esse recurso. Então, por exemplo, a criança só quer carrinho, aí eu venho com esse tubo de ar-condicionado e vou dando os carrinhos para ela através desse tubo. Entendeu? Aí você pode já pegar o carrinho da mão dela e falar assim, ó, vou te dar outro aqui, ó, ele vai passar pela estrada. Entende? Então, de alguma forma, você tem que tentar trazer a atenção dessa criança para você, a necessidade dela desenvolver uma atividade conjunta para você. Agora, se a outra criança, ela não tem dificuldade de fazer uma atividade compartilhada com você, mas ela só quer carrinho, ela só quer animal, você vai mostrar para ela que a gente pode brincar de outra forma com o carrinho. Então, eu gosto muito de pegar o carrinho e desenvolver diálogo. Eu gosto muito de falar... tá nascendo uma asa aqui, tá nascendo uma asa, ó, ele vai voar, e o seu, voa também? Mas eu tenho que ver se a criança tá entendendo, né? Então sempre eu tenho que trabalhar antes essa interação, essa compreensão de comandos, e aí eu vou para a parte da imaginação, querendo cada vez mais o pensamento complexo dessa criança, tá bom? Vamos ver aqui a ID. Aê, vocês estão mandando as perguntas agora. Então eu vou responder a da ID e depois respondo a de ecolalia, que eu vi ali em cima, tá bom? Ó, deixa eu aumentar aqui pra ler. Peraí.
Oxi, peraí. Muito bom ouvir suas orientações. Obrigada, Ede. Eu tenho muita dificuldade quando apresento planejamento. É o custo e tempo de terapias. Pais sempre estão sem tempo e dinheiro. Então, Aide, quando eu falo de planejamento terapêutico, de alguma forma eu sempre vou entrar dentro desse método e modelo de atendimento que já inclui a forma como você vai passar o seu preço, a sua forma de pagamento. Mas antes de tudo, você tem que ver quem é o seu público-alvo, né? A condição deles e como você vai parcelar. Mas é fato o quê? Que talvez você já tenha um conteúdo aí muito bom, você já tem capacidade de ajudar algumas crianças e famílias, mas você está em uma região ou em um lugar onde essa família tem uma renda mais baixa. Então você precisa pensar, se não tem outra forma, se não tem como você mudar o seu público, né? Você tem que pensar como você vai adequar a esse público. Então você pode ver questões de terapia em grupo, você pode ver uma estimulação mais intensiva com quantidade X para potencializar essa criança. Dá para você se reinventar aí. Aí a gente entra mais dentro de uma parte de método mesmo, de mentoria focado aí no seu projeto de atendimento, tá bom? Só que é fato o quê? Que se os pais, assim, não pode pagar, mas você precisa de pelo menos 5 sessões acertadas, pelo menos 5 sessões acertadas para montar um planejamento terapêutico para essa criança. Por isso que atendimentos por sessão, por semana, gente, não dá certo. Porque você depende dessa criança vir, depende dos pais, né? Você não sabe se vai vir ou não. Então, independente disso, você precisa já ficar certo com 5 sessões, pelo menos. Tá bom, Aide? Espero ter te ajudado. Ó, é a mesma lá de cima, que é a ecolalia. Eu vou responder só essa, tá bom? E se der tempo, eu respondo mais uma. Vamos lá. Dificuldade de planejar uma terapia para paciente com ecolalia. Margarete, ontem eu acho que eu falei no capítulo 2 sobre um paciente, ontem ou no capítulo 1, minha cabeça já vai ficando meio assim, mas eu falei sobre um paciente meu, que ele tinha em torno aí ecolalia muito na fala, e que o meu planejamento terapêutico, o meu objetivo terapêutico com ele, era melhorar a compreensão de comandos, mas os pais queriam fala. A queixa principal dos pais, esse meu paciente que tem, né, ainda um pouquinho, mas a gente conseguiu reduzir em torno de 70% a 80% a ecolalia da fala dele. Quando ele começou comigo, qual era a principal queixa dos pais? Fala. Nós queremos que ele fale melhor. Mas aí você vai olhar para a criança, ela não tem uma dificuldade na fala, na parte motora. Ela tem uma dificuldade sim na parte da expressividade da linguagem. Entende? Então aqui o meu primeiro passo, no meu planejamento, foi ensinar os pais a diferença de fala e linguagem. O quanto que essa fala acontece no cérebro da criança. E o quanto que essa fala ecolálica, ela é uma questão de linguagem compreensível. Ai, voltou, gente, vamos correr que isso aqui já é um sinal que essa internet vai acabar. Então assim, para a gente poder trabalhar com a criança com ecolalia, a gente tem que pensar quais são os passos anteriores que a gente tem que dar. A gente já não chega reduzindo a ecolalia. A gente precisa antes entender por que essa criança faz uma ecolalia na fala dela, né? E a ecolalia, ela é entendida através do contexto da criança. Então, no caso, esse meu paciente, ele tinha muita ecolalia de uma forma também de regulação sensorial, mas também porque faltava repertório vocabular ali de compreensão. E aí foi muita atividade de prosódia, de entendimento. Aí a gente começa, antes de tudo, para essa criança escolher as coisas. Você quer esse ou esse? Porque para ela escolher alguma coisa, ela tem que entender que eu estou fazendo uma pergunta para ela. Enfim, aí a gente foi trabalhando assim, com muita atividade de compreensão. Essa criança começou a reduzir muito a ecolalia. O próximo passo foi trabalhar a parte de comentários espontâneos, sempre ainda pensando a nível linguístico e cognitivo para melhorar essa expressividade da fala. Espero ter ajudado, mas eu acho que é no capítulo 1 do workshop que eu falei mais sobre esse caso, tá bom? E sobre o raciocínio clínico. Inclusive, vou preparar para o capítulo 3
mais planejamento terapêutico voltado aí para os aspectos de ecolalia, para os aspectos de transtorno sensorial e TDAH, tá bom? E para TDL e que mais? Vocês vão me falando aí o que mais de casos clínicos específicos que vocês gostariam de saber como eu faço planejamento terapêutico. Podemos combinar isso para fechar a live? Vocês vão colocar no comentário aqui dessa live de plantão de dúvidas casos específicos que vocês gostariam que eu falasse mais do planejamento terapêutico, tá bom? Que no capítulo 3 do workshop eu falo com vocês. Então põe no comentário aqui, tá bom? Põe no comentário quando eu salvar, que na sexta, gente, sexta eu vou falar sobre isso então. Planejamento terapêutico específico de casos clínicos. Fechou? Põe nos comentários, tá bom? Beijo, tchau!